Salve galera, Paulo Lúcio, Carteirinho, estamos aqui no bate-papo e hoje fazendo uma análise das manifestações do 7 de setembro que ocorreram na data de hoje, tanto aí a favor como contra do governo Bolsonaro. A primeira análise que eu faço é questão de público. A manifestação pró-governo, foi muito maior, até porque toda a campanha que foi feita ao longo prazo, estão mais de 2 meses planejando isso. Bolsonaro está rodando diversos estados e cidades, fazendo as suas motocicletas, convocando a população. Nós tivemos participação de empresários, líderes religiosos, agronegócio, tem os blogueiros, muita gente financiando, entendeu? Tem até, inclusive, aí, membro do governo Trump para o Brasil, ou seja, tem até, podemos dizer, ajuda internacional. Tivemos movimento até fora do Brasil. Então tem uma organização muito grande ali por detrás desse movimento que explica que seria muito maior a manifestação da data de hoje. Além de toda essa organização, financiamento, tem também a data em si. Todo mundo sabe que o 7 de setembro foi uma data apropriada ali pelos militares, a questão de todo ano faz desfile 7 de setembro, aquelas coisas de bandeira, patriotismo, tem toda uma simbologia aí do militarismo que é muito forte na política do Brasil. É bom lembrar que o Bolsonaro é o 9º presidente militar. Eu desconheço algum país vizinho ou até outro país no mundo que tem tanta participação militar no governo. Então, nós tivemos 9 presidentes. O primeiro presidente da República do Brasil foi um militar, foi ali o Marechal Deodoro. Depois tivemos o vice dele que assumiu, Marechal Floriano. Tivemos o Marechal Hermes, que é sobrinho do Marechal Deodoro. Tivemos ali General Dutra. Depois tivemos aí mais de 20 anos direto de governo militar, que foi a ditadura militar de 64 a 85, começando por Castelo Branco, depois Costa e Silva, veio o Médici, veio o Geisel, veio o João Figueiredo, e agora, já na redemocratização, um governo novamente militar, no caso Bolsonaro, que tem até seu vice militar e repleto de militares no governo ali, em vários cargos, vários ministérios, vários órgãos, entendeu? Então é natural que numa data que já é militarizada, adotada por eles, tendo um governo de direita e tendo toda essa organização por trás, é natural de se esperar um movimento muito forte. E o movimento, de certa forma, podemos dizer que foi forte, né? Tivemos manifestações grandes ali em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as principais, como também em diversos outros estados, um pouquinho menores, aqui mesmo Leopoldina. Mas se a gente for comparar com outras manifestações que já ocorreram, grandes, como a de 2013, que foi o ápice das manifestações no Brasil de rua, eu lembro daquela cena histórica de manifestantes chegando a ficar em cima do Congresso ali, ocupando toda a esplanada. Nessa aí se falaram muito em sitiar Brasília, greve de caminhoneiros, sair de lá só quando as reivindicações foram atendidas, mas no final não vimos nada disso. Vimos muita gente, sim, mas sem muito conteúdo, muito longe da esplanada, muito longe de chegar próximo do Congresso, até porque talvez eles fizeram tanto alarde, anunciaram tanto, que os mecanismos de defesa meio que se prepararam para essa manifestação ali. Até chegamos a ter um pouquinho de confronto ali, pessoas que tentaram romper a barreira, aí a polícia teve que usar um pouco de força, usando gás de pimenta, bomba de efeito moral, mas muito pouco. No geral, vemos que os manifestantes ali não ultrapassaram as barreiras. Então acho que nesse ponto aí que muita gente anunciou a radicalização, igual o Sérgio Reis, que falou que só saía dali com a cabeça do jeito do Supremo, que se não fosse isso, o movimento não ia acabar, ia continuar. Não vimos que não houve nada disso. Então ocorreu de forma pacífica no Brasil todo, sem grandes alardes. E agora aí, acho que isso aí, nesse ponto, uma análise que podemos dizer que foi um ponto negativo pela expectativa que foi criada desse movimento. Saindo um pouco da questão dos movimentos de quantitativo, vamos falar da proposta em si, o que estava reivindicando. Aí nós notamos poucas bandeiras de luta nesse movimento. Basicamente ali se resumiu ao fim do voto eletrônico e virtual, pedindo voto impresso e impeachment de alguns ministros do Supremo. Então eu percebo que os ataques deles direcionados ao Supremo faz parte da estratégia do governo.
Bolsonaro é que, para tentar, está sendo um fracasso na economia, no combate à pandemia, né? Estamos vendo aí o retorno da inflação, a alta do preço da carne, da gasolina, do gás de cozinha, de forma geral, o dólar disparando, o desemprego comendo solto, as pessoas passando fome, precisando recorrer ao caminhão do osso. Então, isso tudo aí, ele precisa culpar alguém. Ele não pode culpar o governo, culpar a política de Paulo Guedes. Então, ele procura culpados. Como ele não pode atacar o Supremo, o Congresso, né? Que o Congresso é quem vota impeachment, quem dá entrada no impeachment. Então, ele precisa ali ter um apoio político para se sustentar no poder. Inclusive, recentemente, ele vai e convoca ali o Centrão para fazer parte do seu governo, chama ali Ciro Nogueira, chama o PP, recria ministério, ele que toca a política de diminuir o Estado, diminuir o gasto público, diminuir o ministério, de não governar com o toma lá da cá com o Centrão, e já teve, isso caiu por terra. Cada vez que passa ele vai criando mais cargo, vai criando questão de emenda, questão do fundo eleitoral. Então nós percebemos que ele está fragilizado, e como ele não pode atacar a classe política, porque ele precisa dela até para manter no governo e conseguir aprovar projetos importantes para o governo, ele então procura um culpado, e agora o culpado é o Supremo Tribunal. Além dessa narrativa de querer culpar alguém pelo seu fracasso, tem também a questão dos ataques que eles vêm sofrendo também no judiciário, que a gente sabe, não é de hoje que nós notar que o judiciário vem aí investigando, né? Inclusive muita gente próxima ao clã Bolsonaro ali, o próprio filho dele só investigado a questão da rachadinha, o próprio Queiroz tem ali processo aberto, temos ali diversos deputados como o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, agora o Sérgio Reis quase que vai preso também, diversos empresários. Então existe muita pressão ali para esse núcleo próximo de Bolsonaro, que está pressionado, muita gente cobrando dele alguma ação, né? Que estão vendo cada vez mais, chegando mais perto dele, mais investigação, e aí que está, aí é um perigo para o governo, esse ataque ao Supremo, que toda ação tem uma reação, um ataque ao judiciário, pode ocorrer aquilo que aconteceu com o PT, com a Lava Jato. Quando começaram ali, o judiciário começou a investigar, todo mundo sabia que eles queriam por trás era chegar no PT, chegar no Lula, tirar o Lula das eleições. Ficou mais do que provado isso, como mostrou ali as conversas do Intercept, todo o conteúdo ali que foram feitos, todas as manobras para interferir na política. E nós estamos percebendo esse movimento parecido ali para 2022, muita gente agora aí atacando o governo dessa forma para chegar ali no campo Bolsonaro. Ele pode correr o mesmo risco que aconteceu o PT de ficar isolado, onde que muita gente ali que estava sendo prejudicado por causa dessas investigações no PT, falou assim, pô, os caras não querem a gente, os caras querem o PT, então vamos isolar ele, deixar ele se virar sozinho ali, meio que morrer sozinho com a justiça ali, e a gente se salva, né? O famoso boi de piranha. E isso está acontecendo agora também no governo Bolsonaro, onde começa a chegar em muita gente. Por exemplo, o caso da rachadinha, que está investigando ali o caso Bolsonaro, abriu uma investigação contra 26 políticos. Eles querem a cabeça desses 26 políticos? Não, acredito que eles querem chegar ali, no caso ali do Carlos Bolsonaro, mas para chegar até eles tem que manter todo um ritual de dizer que é imparcial, que está investigando todo mundo. Então começa muita gente a ficar incomodado com esses ataques por parte do Supremo, que não vão cessar, que cada vez vem aumentando cada vez mais, e isso pode fazer com que o governo perca apoio político à medida que ele vai radicalizando, e o Supremo não está mostrando que está intimidado, pelo contrário. Toda vez que tem uma postura forte por parte do governo contra o Supremo, tem uma postura forte do Supremo contra parte do governo. E essa vai ser uma incógnita a partir de amanhã, qual vai ser a postura não só do Supremo, né, em relação a esses atos. Então o Fux já marcou um pronunciamento a partir de amanhã na abertura do trabalho, assim como também diversos partidos já começam a manifestar. O próprio PSDB marcou uma reunião para análise dessa manifestação e qual rumo que o partido terá, e já também tem parte ali do Cidadania, Podemos, alguns que compõem a base do governo, já começa a manifestar incomodado com essa situação. Então, para a gente fazer uma análise mais profunda, nós vamos ter que esperar até amanhã
esses partidos se reunirem e definir o que farão daqui para frente. Mas a princípio podemos dizer que essa manifestação foi muito ruim para o governo, que toda vez que um político recorre ao povo é porque ele está pressionado e já dá um recado muito claro que ele já não tem onde se sustentar. Uma coisa que sustenta agora esse governo aqui é a questão popular, que dessa vez a manifestação até que foi boa, como eu falei, por todo o investimento que foi feito, pela data em si, mas será que agora o governo vai conseguir manter esse público fiel sempre presente? Ou seja, ele vai ter que ficar sempre agora demonstrando força popular para se sustentar no poder, e aí que tá, eu não sei se vai nas próximas manifestações, em datas que não sejam comemorativas ou que também não tenham muitos apoios, entendeu? Até porque tem um preço, né, a pagar, fazendo sempre manifestações é algo caro, e tem que ter sempre uma pauta, e dependendo da pauta de hoje, já não vai servir para as próximas, entendeu? Porque o povo vai percebendo que está sendo usado como massa de manobra, e muita gente percebe que as manifestações não estão ajudando muito o país, que algumas delas estão até contribuindo para a piora. Então já começa um incômodo por parte do empresariado. Vimos que eles quase aí soltaram nota de repúdio contra o governo. Então, à medida que passa, estamos vendo um presidente ali, um governo aí muito isolado e tentando ali se segurar de alguma forma no poder ali, tendo ainda um certo apoio político, e de fato tem ali, não temos que reconhecer, mas resta saber até quando esse apoio político popular vai durar. Então fica aqui essa minha análise do movimento de hoje, e vamos esperar o desenrolar da manhã, e depois, né, a gente traz mais novidades a partir de que as coisas vão acontecendo, beleza?